palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste 12º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir nessa liturgia os dois aspectos mais importantes, fundamentais, cristãos nos revela no Evangelho, devem estar bem presentes no nosso coração. Temos que acreditar. Em primeiro lugar, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui em Lucas, a resposta de Pedro é uma resposta mais curta. A resposta à pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde com a resposta curta: o Cristo de Deus. Mateus vai trazer uma resposta mais longa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro responde desta maneira. Então, a primeira coisa que nós devemos ter bem firme em nosso coração, em nossa mente, que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo, que Jesus é Deus. E se eu acredito, e para ser cristão eu preciso acreditar que Ele é Deus, se eu acredito que Ele é Deus, eu devo, por lógico, acreditar em tudo que Ele falou, em tudo que Ele ensinou. Eu não posso questionar nada que Jesus falou. O homem de hoje em dia é louco, doido. Ele questiona o que Jesus falou, dizendo ao mesmo tempo que Ele é Deus. Acredita que Jesus é Deus, mas questiona o que Ele falou. Se fosse hoje, Ele teria dito diferente. Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer, mas hoje Ele falaria de outra maneira. Ele mudaria de opinião, Ele mudaria de ideia. Se Ele estivesse hoje aqui conosco, teria ensinado outras coisas. Já escutei isso várias vezes. Pessoas justificando seus pecados ou os pecados de outras pessoas, dizendo: se fosse hoje Jesus deixaria, se fosse hoje Jesus não se importaria com isso. Bom, se Ele é Deus, se Ele é de fato o Filho de Deus, portanto o próprio Deus, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele ensinou, era verdade e continuará sendo por toda a eternidade. Porque afinal de contas, a verdade é uma só, verdade não muda. Não existe verdade para mim e verdade para você. Não existe verdade para cada um. Também nós escutamos muito isso hoje. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Cada um tem a sua verdade, nós devemos respeitar as verdades que cada um tem. Não existe isso, Isso é burrice. Não existe uma verdade para mim e outra para você. A verdade é uma só. Inclusive Jesus diz que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aí uma verdade que não muda. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus Cristo. É o único caminho que leva para o Pai. Então, se eu acredito que Jesus é Deus, eu não tenho o direito de questionar o que Ele falou. Eu não tenho o direito de mudar. Eu não tenho o direito de falar outra coisa. Eu tenho que ser sincero. Se eu acredito que Ele é Deus e não quero seguir o que Ele ensinou, eu preciso ser sincero dizendo: Ele disse isso, mas eu não quero. Eu não tenho o direito de mudar, dizer: não, Ele diria diferente. Não, se fosse hoje falaria de outra maneira. Eu não posso fazer isso com Ele. Eu não posso fazer isso com a verdade. Eu não posso relativizar a verdade para justificar os meus erros ou a minha preguiça de fazer o certo, a minha incompetência para fazer o certo. Eu não posso colocar Jesus nessa esteira, dos homens que mudam de ideia, das pessoas que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Jesus não é assim, Ele é Deus. Portanto, a verdade de Deus é uma só.
Ele é a própria verdade. O que ele ensinou é ensinamento de vida eterna e sempre o será. Então, a primeira coisa, se você acredita que Jesus é Deus, você não precisa ter nenhuma preocupação, né, nenhum receio de obedecer a Jesus. Agora, se você tem dúvidas, na prática, você começa a questionar, a ter dúvida, pensar, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Porque veja, só neste evangelho aqui, o que Jesus, o Filho de Deus, manda você fazer é muito sério. Se você não acredita firmemente que Ele é Deus, você vai aqui ter dificuldades de executar isso. Dificuldade de falar, não, eu vou fazer, eu vou viver isso. Ele diz, por exemplo, no final do evangelho, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhar. Veja, não é qualquer pessoa que está falando isso para você. Não é o Padre Geraldo. Não é a Estela. Não é ela que está dizendo isso. É Deus que está falando isso para você. É Jesus que está dizendo. Foi Jesus que disse, ou seja, o próprio Deus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nós celebramos quinta-feira passada, Corpus Christi. Meu Deus, quantos católicos têm dúvidas de que aquele pão e aquele vinho consagrados são corpo e sangue de Cristo, verdadeiramente corpo e sangue. A igreja sempre acreditou nisso. Por quê? Porque a igreja vê carne e sangue? Não, porque ela acredita em Jesus, e Jesus é Deus, e o que Ele falou é verdade, não pode ser mentira. E se Ele falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta corpo e sangue, é corpo e sangue, porque é Deus que está falando. Deus não erra, Deus não engana, Deus não se engana, é o próprio Deus que está falando. Se Ele diz, isto é, não preciso duvidar. Ah, mas eu estou vendo outra coisa. Sim, mas o que importa é o que você está vendo? Você se engana o tempo inteiro, vê uma coisa achando que é tal coisa, é X, e de repente é Y. Você vê que uma coisa é A, e de repente quando você vai verificar é B. Nós nos enganamos o tempo inteiro. Mas não, eu só acredito no que eu vejo. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, a nossa mãe nos amando verdadeiramente e a gente ainda tem coragem de duvidar? Falar, não ama não, ela é uma interesseira. Os filhos fazem isso com as mães, não é verdade? Vocês que são mães aí, quantas vezes já duvidaram, vendo você acordar de madrugada, você tirar da sua boca para colocar na dele, você renunciar a coisas que você poderia fazer ou ter, para ele ter e fazer, e no entanto ele, não acredito não. Está vendo e não acredita, quer dizer, nossos olhos nos enganam, nossos sentidos nos enganam. Então a gente precisa acreditar em Deus. Se Jesus é Deus e nós cremos que é, como Pedro acreditou aqui, como a igreja sempre acreditou, como os santos acreditaram, nós não podemos duvidar. Então a primeira coisa, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E esta é a fé nossa, a nossa fé, a fé cristã, a fé da igreja. Para ser cristão tem que acreditar isso. Ah, mas eu não posso acreditar somente que ele é um profeta? Não. Você pode, mas aí você não vai ser cristão. Posso acreditar que ele é um espírito elevado, como os espíritas dizem? Os espíritas não acreditam que Jesus é Deus. Católico aí, né, que fica iludido, achando que espiritismo acredita que Jesus é Deus, está enganado. Acredita não. Espiritismo não acredita em Jesus como Deus. Ele é um espírito elevado, sei lá o quê, mas Deus não. Os espíritas, eles seguem a moral cristã. Eles gostam da moral cristã, mas isso não é suficiente para ser cristão. Porque é uma moral interessante, uma moral que serve meio que universal, e de fato é, mas isso não é suficiente. Jesus não é uma filosofia de vida,
Jesus não é só um conjunto de regras morais, de leis. Jesus é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, que nasceu da Virgem Maria, é o próprio Deus. Então, nós católicos cremos em Jesus como Filho de Deus, portanto, o próprio Deus. E a segunda coisa, o segundo elemento muito importante aqui do Evangelho, que Jesus nos revela, é que este Deus, este Verbo de Deus que se fez carne, o Cristo de Deus, morreu e ressuscitou por nós. Aqui, morreria e ressuscitaria. E nós hoje sabemos que morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou por nós. Podemos dizer assim que uma síntese mais resumida ainda do que eu creio, porque eu creio é a síntese da nossa fé. Creio que nós professaremos agora mesmo. É a síntese da nossa fé. Mas uma síntese mais resumida ainda, mais sintética ainda, é que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, encarnado, morto e ressuscitado. Essa é a pregação de São Paulo, por exemplo, pregação de São Francisco de Assis. O Verbo encarnado na manjedoura, morto na cruz, ressuscitado na Eucaristia e no céu. Essa é a síntese da pregação de São Francisco. O Verbo encarnado, aí o presépio, morto na cruz, ressuscitado na Eucaristia. São os três pilares, podemos dizer assim, do carisma franciscano, da teologia franciscana. Jesus no presépio, na cruz e na Eucaristia. Então é aqui que está o núcleo da nossa fé. Nós cremos que Deus se fez homem, morreu e ressuscitou. E por fim, nós podemos e devemos imitá-lo. Jesus, no finalzinho do Evangelho, diz: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E vocês, meus discípulos, deverão passar pelo mesmo caminho. Deverão passar pela mesma experiência de morte e de ressurreição. Vocês também deverão. Por isso, tomem a cruz. Se quer me seguir, se quer ser cristão, tome a cruz e me siga, renunciando a si mesmo, renunciando, morrendo para vocês, perdendo a vida por mim, vocês encontrarão a vida. Mas aquele que não quiser perder a sua vida, não quiser fazer renúncias, sacrifícios por causa do Evangelho, esse pode até por um tempo parecer vitorioso, mas esse sim vai perder. Como diz o salmista: não dura muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Então muitas pessoas não querem sacrifícios, não querem nada de cruz, e de repente parecem vistosos, gordos, saudáveis, mas não dura muito esse tipo de vida, uma vida aparentemente feliz, aparentemente vitoriosa. Se a gente não seguir Jesus carregando a nossa cruz, não é possível ser cristão, não é possível segui-lo. Sem cruz não há salvação, sem sacrifício não há ressurreição. Então, meus irmãos, neste domingo, onde Jesus nos convida a mais uma vez reafirmarmos a nossa fé nele como o único caminho que leva ao Pai, como Deus vivo e verdadeiro, que veio morar entre nós, que morreu por nós, ressuscitou, vamos pedir a Ele que nos dê essa graça de crermos cada dia mais no Cristo de Deus, o Verbo encarnado, morto e ressuscitado, que nos convida a seguir os seus passos todos os dias. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na